Tantas vezes, quando oramos, dizemos que a sua vontade seja feita, mas não realmente significamos isso. Esperamos que Deus responda da maneira que pedimos, temos nossa vontade, temos nossos planos, pedimos algo e esperamos que Deus faça o que pedimos. Mas Deus conhece o futuro, Deus conhece o panorama geral, Deus sabe coisas que nós não sabemos e Ele nos ama. Não deveríamos, ao dizer que a sua vontade seja feita, realmente significar isso e desejar a vontade dEle e não a nossa vontade. Não deveríamos confiar mais nele do que em nós mesmos. Por exemplo, se dizemos que Ele é Deus, então Ele é o Mestre. Quando pedimos que Ele faça a nossa vontade, nos tornamos o Mestre e o fazemos o servo. Mas se Ele é o Mestre, então precisamos nos submeter à sua vontade e não pedir que Ele faça a nossa vontade. E assim, quando dizemos que a sua vontade seja feita. Mais do que isso, para fazer a sua vontade, precisamos conhecer a sua vontade. E para fazer isso, precisamos aprender a ouvir Deus, não apenas a falar, mas a ouvir. A oração é o sopro da alma. Você não respira só para fora. Você respira para fora e depois respira para dentro. Quando você tem um amigo, você nunca fala apenas, mas se você é um verdadeiro amigo, você também ouve. Isso é uma conversa, isso é um diálogo. Não é uma via única, é uma comunicação em duas vias. O mesmo acontece com Deus. Deus conhece nossos problemas. Não precisamos contá-los a Ele. Ele sabe melhor do que nós quais são nossos verdadeiros problemas. O que dizemos a Ele não é tão importante quanto o que Ele quer nos dizer. Na Bíblia, Deus quer conversar conosco. Na verdade, Jesus diz: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Deus. Na Bíblia, diz que aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. Você sabe como ouvir o Espírito Santo quando ele o impressiona. Na Bíblia, diz que seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo que este é o caminho. Diz que pela manhã ele desperta meus ouvidos, não minha boca, para ouvir, não para falar. Precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos querer a vontade de Deus. E quando dizemos que a sua vontade seja feita, precisamos realmente significar isso e estar prontos para entregar nossa vontade e permitir que Deus faça a sua vontade. Permita que Deus seja o mestre. Quando você diz a Ele o que fazer, você é o mestre. E Ele é o servo. Ele tem que fazer tudo o que você diz. Mas quando você diz que a sua vontade seja feita, você permite que Ele decida e você confia nele. Então Deus pode agir. Então Deus pode realmente se envolver. Vou te dar 2 exemplos. Se tivermos tempo, talvez apenas um. Eu tenho um amigo. Ele é um pastor. E ele era o pastor há muito tempo de uma academia, uma escola, e ele estava de férias. Durante as férias, ninguém vai à escola. A escola está fechada. Os professores não estão lá. Os alunos não estão lá. A escola está trancada. E assim ele estava em casa durante as férias. E ele orou pela manhã como todos os dias e disse: Senhor, se você tem um plano para hoje, eu quero fazer o seu plano, eu quero fazer a sua vontade. Se você me mostrar o que fazer, eu farei. Como Isaías, ele disse: aqui estou, Senhor, coloco-me à disposição, use-me hoje, eu quero fazer a sua vontade. Ele não disse: Senhor, faça a minha vontade, me ajude com isso, faça aquilo, faça aquilo. Ele disse: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Mostre-me o que você quer que eu faça, e eu ficarei feliz em fazê-lo. Abra meus olhos. Tantas vezes estamos tão estressados, tão focados em nossas necessidades, em nossos problemas, no que temos que fazer, que não ouvimos a voz de Deus. E não vemos as pessoas ao nosso redor, tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas com desafios, tantas pessoas em crise, mas estamos cegos para as pessoas porque estamos focados em nós mesmos. Meu amigo disse: Senhor, abra meus olhos para conhecer a sua vontade, para conhecer o seu plano e para realizá-lo. Se você tem alguém que precisa de ajuda, deixe-me ser uma bênção. Deixe-me fazer o seu plano hoje. Deixe-me fazer a sua vontade hoje. Eu quero fazer a sua vontade. Quando você ora essa oração,
Deus vai abrir seus olhos e Deus vai lhe dar oportunidades para servi-lo, para ser uma bênção, para ser como Jesus, para trazer conforto, trazer alegria e paz para as pessoas que precisam. E quanto mais você abençoa os outros, mais você é abençoado. As pessoas que buscam bênçãos nunca receberão uma bênção. As pessoas que buscam ser uma bênção receberão uma bênção. A Bíblia diz que é uma bênção maior dar do que receber. Palavras inspiradas dizem em uma citação que ninguém ora corretamente buscando uma bênção para si mesmo. Deus nos dá bênçãos, não para usá-las de maneira egoísta, mas sim para compartilhá-las. E quanto mais abençoamos os outros, mais somos abençoados. E assim, meus amigos e Senhor, use-me hoje. Ajude-me a cumprir o seu plano. Ele e sua esposa foram às compras. Eles entraram no carro, estavam dirigindo, e ele estava orando em sua mente: Senhor, abra meus olhos para te servir hoje. E Deus o impressionou: vá para a escola. E ele disse à sua esposa: acredito que Deus está me impressionando a ir para a escola. Ela respondeu: querido, é sua mente, não é Deus, porque não faz sentido. A escola está fechada, é férias. Bem, meu amigo, quando Deus fala com você, geralmente não faz sentido, porque Deus conhece o futuro e você não conhece o futuro e não entende. Você não entende porque não sabe o que Deus sabe. Mas você não precisa entender para obedecer. Você precisa conhecê-lo e confiar nele para obedecer. E então, quando sua esposa disse: é sua mente? Não é Deus, porque... Não, é lógico, a escola está fechada. Ele disse: não, não é minha mente. Se fosse minha mente, diria: vamos ao restaurante e comer uma boa comida. Mas ele diz para ir à escola. Isso não faz sentido. Deve ser Deus. Quando Deus disse a Noé para construir uma arca, não fazia sentido. Quando Deus disse a Josué para andar ao redor de Jericó, não fazia sentido. Então, vamos para a escola. Ele virou o carro e foi para a escola. Quando chegaram à escola, havia um homem na frente da escola, sentado no concreto, chorando. Então meu amigo perguntou a ele: o que você está fazendo aqui? E ele disse: muitos anos atrás, eu estava nesta escola, mas eu me envolvi com drogas e fui expulso da escola. E então eu me envolvi com drogas novamente. E a polícia me colocou na prisão. Quando saí, voltei a usar drogas e comecei a vender drogas. E me pegaram e me colocaram na prisão por muito tempo. Na prisão, comecei a pensar sobre isso e a orar. E eu quero mudar, e eu quero paz, e eu quero transformação, e eu quero Deus na minha vida. Mas eu não sei como fazer isso. E o único lugar onde aprendi sobre Deus foi nesta escola há muito tempo. Então eu vim aqui e a porta estava trancada. E eu orei: Senhor, por favor, envie alguém que me ajude, que me ensine, que orasse por mim e me ajudasse a mudar. Eu quero ser transformado, mas não sei como fazer isso. E então o homem perguntou ao pastor: o que você está fazendo aqui? E o pastor disse: bem, Deus me impressionou a vir aqui para a escola. Eu só não sabia por quê. Agora eu sei por que Deus me enviou aqui. Você vê, meu amigo, fazer a vontade de Deus significa que você está disposto a entregar sua vontade. E você está disposto a confiar nele. E você o conhece. E você se coloca à disposição. E você sempre coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. E confia nele. É quando ele pode agir. É quando você o experimenta. E quanto mais você faz a vontade dele, mais você cresce e experimenta seu poder.